A paz de Senhor Jesus Cristo, que Deus te abençoe poderosamente. Vim aqui para gravar mais um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre um personagem bíblico, Judas Iscariotes, né? Antes que nós entramos no tema, que é Judas Iscariotes, realmente ele morreu enforcado, né? Nós vamos trabalhar esse tema. E só que antes de nós entrarmos nesse tema, né, nós temos que relembrar um pouquinho da história. Quem foi Judas Iscariotes, né? A Bíblia diz que Judas Iscariotes era filho de Simão, né? E a Bíblia diz que dentre todos os seus discípulos, todos os discípulos de Jesus, Judas Iscariotes era o único que vinha da Judéia. E todos os discípulos, eles vinham da cidade da Galiléia, uma cidade que era pouco reconhecida, né? Por isso que os próprios judeus indagavam Jesus: poderá vir alguma coisa boa de Nazaré? Era uma cidade pobre, uma cidade pequena. E quando nós olhamos para Judas, né, sendo tesoureiro na obra, no ministério de Jesus, né, Judas era o tesoureiro. E a Bíblia diz que, se nós formos parar para analisar, Mateus, ele fazia a contagem, né? Mateus, ele trabalhava com o dinheiro. Por que Mateus não foi colocado para ser o tesoureiro, mas sim Judas? Porque Judas, ele era uma pessoa mais equilibrada, uma pessoa mais preparada. Ele vinha da Judéia, ele vinha de um povo maior, um povo mais grande. E aí Judas, ele é colocado como tesoureiro. A Bíblia diz que Jesus, ele elegeu e separou os 12 discípulos, né? Eles viram maravilhas, viram milagres da parte do Senhor, né? A Bíblia diz que o próprio Jesus olhou e diz assim: recebei-vos o Espírito Santo. Eles receberam o Espírito Santo, eles tinham a presença do Espírito Santo sobre a vida deles, né? E quando nós vamos se deparando, né, se você for ler a Bíblia lá em João, né, João 6, versículos 70 e 71, a Bíblia diz que Jesus diz assim: dentre de vocês que me serve, um é filho do diabo, né, filho da perdição. Então Jesus, ele declara um ano antes de todo o acontecido, né, Jesus, ele declara que dentre daqueles que estavam andando com ele ia se levantar o traidor. E muitos imaginam, né, muitos pensamentos, muitos imaginam que Judas nasceu para ser o traidor, né? Porque as pessoas confundem a presciência de Deus. O que é a presciência de Deus? Deus, ele é conhecedor de todas as coisas. Deus, ele está acima da limitação do tempo, né? Deus criou o tempo, mas ele está acima do tempo, né? É a divindade de Deus, o Deus onisciente, onipresente, onipotente. Então, quando nós olhamos para a onisciência de Deus, para a onipotência de Deus, para a onipresença de Deus, Deus, na sua onisciência, ele é conhecedor de todas as coisas. Deus, ele conhece o que vai acontecer no começo, no meio e no fim. Deus é sabedor de todas as coisas. Quando Deus, ele profetiza, quando ele fala, né, quando ele vai falar acerca de Ciro, que Ciro ia governar, que Ciro ia estar na frente das nações, ele profetiza quase 500 anos antes dele nascer, né? Então, quando nós vemos a Bíblia falando acerca no livro de Salmos 41:9, vai dizer que aquele meu amigo ao quem eu confiava me traiu. Então, nós vemos por 30 moedas de prata que Judas, né, a profecia falava acerca dele. Só que os atos cometidos por Judas que levou ele, né, a receber todo esse fardo de peso, todo esse peso sobre ele, né? É um texto que eu vou fazer uma leitura que se encontra em Mateus 19, e aí eu já vou entrar aqui no tema. Mateus 19, versículo 27, diz assim, versículo 28, e Jesus disse-lhes: em verdade vos digo, que vós que me seguistes, quando na regeneração do Filho do Homem
assentar-se-á no trono da sua glória. Também vós assentareis sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Quando Jesus fez essa promessa, ele fez e Judas estava presente. E Jesus disse que Judas e todos os discípulos eles iam assentar em trono. Então Judas ele tinha a promessa de se assentar no trono e governar. Mas só que ele não entendeu, né? Ele se corrompeu no meio do caminho. Jesus diz: aquele ao quem eu der um bocado de pão irá me trair. E a Bíblia diz que Judas diz: serei eu, Senhor. E Jesus diz: tu disses, né? Você se revelou. E aí ele sai para trair Jesus. E quando ele sai para trair Jesus, nesse momento que ele sai para trair Jesus, ele vai até os sacerdotes e traz Jesus por 30 moedas de prata. E quando nós vemos aquela mulher que ungiu o Senhor com unguento, né? A Bíblia diz que quando ela foi ungir o Senhor, aquele unguento de nardo, aquele bálsamo de nardo, era muito caro, vinha da Índia, né? Era equivalente a 1 ano de trabalho na época, equivalente a quase 300 denários, trazendo para os dias de hoje quase 20 mil reais, de 15 a 20 mil reais, calculando para os dias de hoje. Aquela mulher pegou aquele unguento, aquelas especiarias, e ali gastou tudo. E Judas diz assim: mas esse dinheiro não poderia ser gastado com os pobres? E depois ele vai e traz Jesus com 30 moedas de prata, que dava equivalente a quase um dia de um trabalhador. Ele vendeu Jesus por preço muito baixo. Então nós vemos que o diabo já havia corrompido seu coração. E quando nós vemos que Judas sai, é aqui que nós vamos entrar na arte que eu fiz aqui atrás. Quando Judas ele sai para trair Jesus, no versículo de Mateus 27, versículo 5, a Bíblia diz: e depois a tirar as moedas de prata dentro do santuário, retirou-se e foi-se para se enforcar. Então a Bíblia está dizendo que Judas ele saiu para se enforcar. Só que Pedro ele nos deixa uma grande pérola lá em Atos 8, Atos 1:18, que diz assim: e ele adquiriu um campo, que é Judas, e com o pagamento precipitou-se, olha só, precipitou-se, a sua cabeça arrebentou-se ao meio, e todas as suas vísceras se derramaram. Então Pedro ele está dizendo que Judas ele compra um campo, né? Ele se precipita, compra um campo, e ali ele vai para tirar sua vida. E ele, quando ele tenta, né, tirar sua própria vida, talvez a corda se rompeu e ele se estirou no chão. E deu para ver todo, né? Ele se partiu no meio, né? Os seus órgãos ali ficou expostos, né? Então, né? Aí eu deixei anotado aqui muitos filmes, desenhos, muitos livros, muitos pregadores sempre mostraram Judas sendo enforcado. Só que o texto bíblico marcado em cima diz que Judas saiu para se enforcar, e não que ele foi enforcado. O texto bíblico de Atos, quando vai falar a respeito do caso, diz que Judas comprou um terreno, se precipitou e caiu de alto a baixo, que se partiu ao meio, e os seus órgãos foram vistos à vista de todos. Então, segundo o relato de Pedro, foi que Judas caiu ao chão e se espatifou ali e acabou perdendo a sua vida, né? Que história triste, né? Judas ele teve todo o tempo do mundo para se arrepender. Assim como Pedro foi lá, negou Jesus, mas se arrependeu. Jesus olhou para ele e disse: Judas, você é meu amigo. E mesmo assim ele não entendeu, né? Ele deixou que a emoção levou ele a cometer tudo isso, né? Mas segundo o que a Bíblia diz, Judas ele caiu no chão e morreu espatifado ali ao meio. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente.